Está no ar mais um episódio do LMcast e eu, como sempre, tenho que agradecer aos meus apoios, Poço Advogados, Laudocar, Álamo, Renave Fácil, Autoavaliar. E é muito importante contar com todos esses apoios, porque sem eles o programa não existiria. E lembrando também de mais um apoio aqui, a Ed Media, que também está sempre com a gente, ajudando a gente a botar esse programa no ar, fazendo com que a gente chegue em vocês, alcance vocês. E é muito importante a sua audiência. E agora eu vou apresentar o meu convidado, um amigo, que representando aqui agora um dos meus apoiadores, a Poço Advogados, que é o meu amigo Reinaldo Vilaverde Júnior. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, se apresentar, e é autor desse livro brilhante que ele vai mostrar para vocês também. É com você, meu amigo Reinaldo. Muito obrigado. Ô Lenine, obrigado. É um prazer estar aqui no LMcast com você. Obrigado por ter me recebido aqui no Rio. Tem sido uma experiência maravilhosa. Bom, hoje está sendo um dia muito proveitoso, né, da gente poder conversar um pouco sobre garantias, pós-vendas e o direito do lojista baseado no Código de Defesa do Consumidor, não é mesmo? É verdade. Já batemos um papo sobre isso, conversamos com alguns lojistas hoje. Nosso dia está corrido, mas o importante é a gente levar para frente esse aprendizado e que a gente vai continuar levando para frente esse aprendizado para muito mais pessoas agora, porque é online, não está no presencial como o evento hoje mais cedo. E aí vamos começar o nosso bate-papo, porque assim, eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Primeiro eu queria que você falasse um pouco do livro, de como que surgiu essa ideia e do que ele fala e por que ele é tão importante para a gente, para nós que somos lojistas. Obrigado, Lenine, por abrir esse espaço até para poder falar sobre o meu trabalho. Bom, eu sou um advogado que atuo na Posto Advogados. Comecei lá sob o meu mestre lá, o Dr. Daniel Poço, né? E quando eu iniciei no escritório, ele passou alguns desafios para mim, que seria defender a loja de veículos usados, defender lojas de veículos usados. E quando eu comecei a defender as lojas, começou a me parecer muita estranheza que as lojas eram muito massacradas nos processos, né? Sempre parecia que o lojista seria a pior pessoa do mundo. E eu comecei a achar isso tudo muito estranho. E comecei a procurar mais fontes de direito e de normas que pudesse defender o lojista. E com o tempo fui aprimorando essas defesas e chegamos a um consenso no escritório, junto com a Alvesp também, com bastante conhecimento, que existia sim uma forma de buscar conhecimento e proteção para as lojas de veículos usados. E aí surgiu a ideia de escrever o livro Código de Defesa do Consumidor para lojas de veículos usados. Enfim, esse livro não é um texto de lei, não é um livro jurídico, ele é um livro que eu escrevi pensando em uma conversa com o lojista. Pois eu sempre conversei com os lojistas com o intuito de orientá-los sobre como seria a melhor forma de se defender, de preparar um modelo de contrato, de como atender o seu cliente em pós-venda. E a gente acabou compilando tudo isso num livro para levar em forma de manual, para ele ter isso na loja dele, para ele poder colocar esse livro do lado do Código de Defesa do Consumidor, em cima do balcão da loja dele, para ganhar confiança, Lenine. Porque o lojista, ele é até estranho falar desse jeito, mas ele vem sendo massacrado praticamente há 35 anos aí, e sem ninguém para defendê-lo. E nós compramos essa briga, a ponto de demonstrar que existem teses, que existe posicionamento, que o CDC não é a única fonte de norma, né? Que o Código de Defesa do Consumidor não é a única fonte de norma que protege o lojista, nem tanto o consumidor, nem só o lojista. Então, com essa pesquisa, com esses estudos, nós criamos fonte de confiança, porque com informação o consumidor, o fornecedor, o lojista, ele pode ficar mais tranquilo, saber que está fazendo a coisa certa e que realmente comprar um carro usado não é igual comprar um carro novo. Sim, e assim, o que eu acho mais legal desse trabalho é que vocês fazem e que estão construindo uma nova realidade para o lojista de veículos usados, seminovos, né? É que tudo é feito dentro da letra da lei, da legalidade, não foge um nada da lei. Então não é sobre
um subterfúgio, sobre uma malandragem, como alguns podem pensar, porque é o que você falou, o lojista era visto dessa maneira. Não, é feito dentro da lei. Se o cliente tem direito, ele tem direito, mas também se não tem, não tem. Exatamente, Lenine, exatamente. O livro, ele, como eu disse, ele é uma conversa com o vendedor, mas ele é baseado também na jurisprudência, que é o resumo das decisões dos tribunais. Então a gente foi buscar informações que complementam a legislação. Então, por muitas das vezes, o consumidor pode olhar e dizer assim: poxa vida, mas isso que o Dr. Reinaldo está falando não está dentro do CDC. Por quê? O CDC, no meu ponto de vista, ele possui uma grande falha, que é não falar de produto usado. Então, há quem defenda que ele fale de produto usado lá no artigo 18, mas é de uma forma muito tímida. E essa forma de falar de produto usado, ela prejudica somente o revendedor de veículo usado, dada a sua magnitude. O mercado de veículo usado hoje, todo mundo que é do ramo já está adquirindo a ciência de que ele é o segundo maior PIB do Brasil, ficando atrás apenas do mercado de construção Construção civil. civil. Então, se nós não temos fábrica, nós não temos marcas de veículos nacionais, todas as nossas marcas são internacionais. Então, o nosso mercado, o mercado de veículos usados, além de sustentar fortemente a economia do nosso país, eu acredito que ela sustente também a economia de outros países. Ou seja, é um gigante da economia. O mercado de veículos seminovos no Brasil é um gigante e hoje ele precisa se unir mais, né, para poder ganhar voz, para poder ganhar unicidade, para poder brigar pelos seus direitos, para equiparar impostos, taxas, serviços. Então, assim, o mercado ele precisa de informação. Hoje o mercado de veículos seminovos ele está realmente carente de proteção. Eu concordo. E aí, você falou que isso, que o CDC ele versa ali de maneira muito tímida sobre os produtos usados e nem usa esse termo usado. Exatamente. A palavra usado no CDC ela aparece uma única vez, para se referir a algo que não se trata sobre a relação de consumo de produtos usados. Porque dizer que um veículo usado tem a natureza diferente de um produto novo Isso é óbvio. é óbvio. Meu filho de 10 anos já entendeu isso facilmente. E da mesma forma, não temos como dizer que a garantia de um veículo novo é igual a de um veículo usado. Então, a jurisprudência ela tem suprido essa diferença ao afirmar que o consumidor ele tem o dever de dividir a responsabilidade com o vendedor de veículos seminovos com a diligência. Ele tem que empregar um certo esforço para vistoriar aquele veículo que ele está adquirindo, que seria, aí, no caso, ele exercer o direito de informação. Então, o consumidor exerce metade e o fornecedor, que é o lojista, a outra metade, né? Porque carro não tem rótulo. Sim. Então, o rótulo do carro ele vai ser o contrato, o certificado de garantia, um termo de test drive, um checklist de entrega, um laudo cautelar. Todos esses documentos juntos e assinados pelo consumidor são a parte que cabe ao fornecedor ali, ao lojista, como rótulo do veículo. E o consumidor, por sua parte, vai ter que analisar o veículo, dirigir o veículo para saber se ele está funcionando adequadamente. Sim. E aí a gente fala falamos aqui do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que ele, como diz o nome dele, ele protege o consumidor, mas ele também protege o lojista. E aí de que maneira e aonde que o lojista pode olhar? Eu sei que não deve ter muitas partes, mas que protegem ao lojista. Bom, é uma excelente pergunta essa, Lenine, porque como você bem disse, o código ele carrega o nome do consumidor, só que o fornecedor também está lá dentro. Então, a mesma lei que defende o consumidor, ela também defende o fornecedor. Só que para isso, o fornecedor ele precisa fazer a sua parte. Ele precisa agir da maneira correta com o consumidor. E Lenine, para
eu ouso dizer que nos seus 119 artigos ali no Código de Defesa do Consumidor, o único artigo que realmente defende o fornecedor, o lojista de veículos seminovos, é o artigo 6º 3, que fala sobre o direito de informação. Quanto mais informação o fornecedor, o lojista de veículos seminovos, prestar ao consumidor e comprovar que prestou essa informação, porque não basta informar, ele tem que ter prova de que fez isso. Como? Com assinatura no contrato, com firma reconhecida por autenticidade, quando possível. Então ele vai prestar essa informação e com a informação prestada, ele se protege. Então, lojista, quando você pensar que fornecer alguma informação ao consumidor pode te prejudicar, é muito pelo contrário. Forneça a informação e comprove, guarde lá na pasta dessa venda que você prestou essa informação. E essa é a forma que o lojista tem para se defender. E fora isso, é conhecer um pouco mais do Código de Defesa do Consumidor. O lojista às vezes trabalha com algo que ele ouviu falar ou com algumas formas que ele aprendeu no dia a dia, mas não se aprofunda em pouca informação que ele precisa. Por exemplo, na questão da garantia, precisa entender um pouquinho mais da garantia, um pouquinho mais sobre o direito de reparo que ele tem, porque o fornecedor, o lojista, às vezes ele esquece que ele tem ali 30 dias antes de qualquer outra coisa para reparar esse veículo dentro do ecossistema dele. Não precisa ser necessariamente na loja, se ele não tiver uma oficina. Num parceiro, é o ecossistema dele. E evitar que o consumidor vá a qualquer lugar e faça qualquer tipo de reparo. Sim, porque hoje a informação está tão difundida, as pessoas têm tanto acesso às informações, que o consumidor hoje chega lá com muita informação na loja. E se você não tiver no mesmo nível de informação, você vai acabar que não vai ter como argumentar com ele, mesmo estando certo. E tem muito ruído também nessas informações, né, Leline? O pessoal hoje talvez tenta se valer do chat GPT, do Google, da própria televisão. Existem algumas informações que não são tão corretas. Parecem verdade, mas são falácias. São falácias, porque o fornecedor também tem direito. Como havíamos dito antes, a mesma lei que defende o consumidor, e entenda, não faço nenhuma ode contra o Código de Defesa do Consumidor, eu sou um fã do Código de Defesa do Consumidor, é uma lei muito bem escrita, trouxe muitos benefícios ao consumidor, porque eu sou consumidor, você é consumidor, todos somos consumidores. Todos somos consumidores, ele se coloca no lugar do consumidor. Exatamente. Mas a gente tem que se colocar no lugar do consumidor consciente. Não adianta a gente querer pleitear uma coisa que a gente não tem razão. Exatamente. E lembrando, a aquisição de um carro usado não é igual à aquisição de um veículo novo, 0 quilômetro. Um carro usado, ele tem desgaste natural. Sim. Ele já passou por um uso, ele já é um item único. Literalmente, ele já trilhou o seu próprio caminho, que nenhum outro carro vai ter um caminho igual. Então, o fornecedor, se ele se aprofundar nos seus direitos, ele vai ter mais confiança. Lembra que eu falei? O meu papel é trazer confiança e segurança jurídica para o fornecedor. Sim. Então, esse é o objetivo. Você falou, se aprofundar um pouco mais no CDC, conhecer mais, e aí o seu livro acaba sendo um manual de como fazer isso, de como entender e usar o CDC ao seu favor, de novo, dentro da legalidade. Dentro da legalidade, Lenine. Porque algumas vezes o consumidor ele acha que toda a fonte de lei ou de norma consumerista está dentro só do Código de Defesa do Consumidor. E hoje, por conta daquela grande falha do CDC, que é o fato de não falar de produto usado, nós temos buscado a fonte na jurisprudência. E a jurisprudência ela tem entendido que a limitação de quilometragem, por exemplo, dos 3.000 quilômetros, ela é válida desde que ela esteja devidamente informada no contrato de venda. Ou, por exemplo, a limitação de garantia apenas para motor e câmbio, desde que ela esteja devidamente informada no contrato. E assim, uma coisa que eu acho muito importante também, e aí eu vou pedir a sua opinião,
é que não só fazer o cliente assinar, como ler para ele em voz alta para ele saber o que ele está assinando. Perfeito. Isso é você garantir que o direito de informação está sendo efetivo. Porque não basta a gente... Assina aí. Assina aqui e tampa com a outra mão. Isso não é legal. Não, inclusive isso é desonesto. Pegue, faça direito, pega o seu contrato e leia para o cliente. E aí, se ele não quiser assinar do jeito que está ali, é até bom para você que você evitou um problema no ato, que ele vai criar um problema depois. Isso vai virar um pós-venda. Seja honesto. Exato. Porque se você omitir informações do seu consumidor, ao seu consumidor, ele vai retornar à loja. Porque ele não vai ter entendido o processo da venda. Sim. Porque existem veículos usados com 5 mil, 10 mil ou com 50, 100 mil quilômetros. Cada um tem uma forma diferente de ser tratado, não é mesmo? E entenda, a ideia não é levar todo o pós-venda a ferro e fogo. Olha, se a garantia é só motor e câmbio, a ideia é que esse conhecimento seja mais uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramenta. O comercial é uma arte, eu não dou pitaco no comercial, porque o doutor fala que a garantia é só motor e câmbio, mas se o meu cliente retornar aqui e pedir para eu trocar uma lâmpada ou arrumar um ar-condicionado, eu vou fazer. Isso é uma decisão comercial. Eu não quero que você deixe de atender bem o seu cliente. Eu só quero que, quando você não tiver mais saída, quando houver um abuso ou quando um consumidor estiver exagerando, que você saiba qual o limite de cada coisa. Qual é o limite do seu dever, o que você pode, o que não pode, o que você deve e o que você não deve. Então é mais uma ferramenta na mão do lojista. Até mesmo como argumento, que muitas vezes você vai chegar para o seu cliente, vai fazer aquilo e vai falar, olha, eu estou fazendo, mas por mera liberalidade. Estou fazendo para lhe atender. Obrigação eu não tenho. Exato. Você sai grande, forte e o cliente sai satisfeito. Perfeito. Sabendo que você fez mais do que deveria. Exatamente. E além de tudo, quando fizer algo por mera liberalidade, olha, eu vou fazer o reparo aqui que você está me pedindo e vamos assinar um termo. Porque senão depois ele pode até fazer com que isso vire uma obrigação, né? Então, ou seja, tudo isso é informação que a gente traz para o lojista se respaldar. Até mesmo, por exemplo, para o veículo quando ele retorna em garantia. Registra essa entrada do veículo em garantia, faz um checklist de entrada com data, hora, se houve se esse veículo tem algum desgaste, né? Eu não sei se o senhor já costumou ver, mas tem alguns estacionamentos aqui no Rio que quando você entra, ele faz uma foto de todo o carro. Sim, isso é fantástico. Faça isso. Esse é o melhor de todos os mundos. Registra. Se você conseguir ter essa disciplina de registrar e armazenar isso, porque... e outra, registrar a reclamação do consumidor. Sim. Porque... lembrando que o fornecedor tem 30 dias para reparar o veículo. Se um dia ele vem e reclama de suspensão, se outro dia ele vem e reclama de ar-condicionado, no fim das contas, hora que ele quiser partir para um processo, ele vai somar todos esses problemas. E aí, como tese de defesa, você vai acabar tendo ali que, olha, não vamos somar, né? Porque são problemas diferentes. Agora, se deu um problema no motor e ficou 45 dias... Aí não tem... Aí você não tem o que fazer. Exatamente. Precisa resolver dentro dos 30 dias. Dentro dos 30 dias. Ou, como o senhor já me falou, faça uma cláusula contratual, onde, se caso o cliente concorde, estendendo para mais dias o tempo que o carro pode ficar exatamente em reparo. Se o consumidor concordar, é possível sim estender esse período dos 30 dias, desde que ele seja por escrito. Sim. Porque às vezes realmente demora para receber uma peça, ou aparenta ou aparece uma complicação a mais e os 30 dias não vão ser suficientes. E o CDC realmente permite que a gente estenda esse prazo, mas desde que haja concordância do consumidor. E eu posso estender esse prazo, inclusive depois do problema ter acontecido, caso o cliente concorde? Depois do problema... Vamos dar um exemplo. O carro entrou para fazer um serviço. Verifique que não vai ser possível sanar em 30 dias. Eu chamo meu cliente, comunico isso a ele. Ele pode concordar? Pode, lógico que pode. E aí eu posso fazer um aditamento. Um terminho de declaração ali. Ou até um e-mail que ele mandar, olha, eu concordo.
que ele tomou ciência que, infelizmente, naquele caso, precisou-se de mais tempo. Exatamente, isso é totalmente possível. Sim, é porque às vezes a gente não sabe. Acontece. Imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. E o problema de um carro hoje, ainda mais esses carros modernos, que tem tantos componentes, tantas coisas, Exato. às vezes você não identifica tão fácil. E vai depender de fornecedor, às vezes se for uma peça importada também. São muitas variáveis. Bastante. Eu acho que assim, se o lojista está tendo boa vontade de resolver, eu acho que o cliente também pode, pelo outro lado, ter um pouco de boa vontade de entender o outro lado. Exato. Se ele não está sendo negligente. É isso aí. O consumidor hoje parece um movimento até mundial. Ele anda bastante ansioso, né? Então ele quer resolver. Ansioso, imediatista. Exato. E ele não se coloca no lugar do fornecedor. Mas em algum momento ele vai ser fornecedor de alguma coisa. Exato. Então, assim, ele precisa o fornecedor, no caso o lojista, ele também tem que ter esse tato de acalmar o consumidor dele, o comprador, para que ele entenda, porque às vezes a pessoa vai deixar o carro ali por 30 dias. Imagina, eu entendo que é um problema que causa, e assim, às vezes o carro que é um sonho para o brasileiro, muitas vezes o brasileiro é um sonho, e aí acaba tendo algumas questões se der um problema. E aí tem que ser com muito tato, muita delicadeza exatamente. Essa conversa. Exatamente. O consumidor ele vai ficar chateado, mas é o direito né? Do mesmo jeito que defende o consumidor, do mesmo jeito que é um direito, é um dever. E é o que é possível fazer. Exato. O que é possível é consertar. E ele vai acabar pedindo um veículo reserva, e o lojista ele não tem obrigação de fornecer esse veículo reserva, né? Existem lojas que fazem por mera liberalidade, e tá tudo bem, desde que você registre, tudo bonitinho, para não ter problemas futuros. Até mesmo para resguardar aquele carro que está no seu nome, rodando com uma outra pessoa. Perfeitamente. Mas faz parte do negócio. Porque se a gente pegar as pessoas, principalmente no Brasil, o veículo, o carro é uma coisa de muito valor agregado para o cliente. Não é só um bem de consumo, é um bem de consumo, mas o brasileiro não entende só como bem de consumo. Então ele trabalha diferente. Por exemplo, se uma televisão der defeito, se um telefone der defeito e um carro der defeito, é diferente. O sentimento é diferente. O sentimento é diferente. Aí muitas vezes ele comete alguns abusos, por exemplo, que você deu o jeito do carro ir até a sua loja. Muitos lojistas vão fazê-lo, de novo, por mera liberalidade, para agradar o cliente. Mas obrigação do deslocamento não é do lojista. Do bem até a loja não é do lojista. Exatamente. Principalmente se tiver no contrato, então olha o contrato. Se o seu contrato, se você ainda não teve o tempo de olhar o seu contrato por inteiro, se tiver escrito no contrato que será fornecido um carro reserva, sim, tem que cumprir o contrato. Você tem que cumprir. Mas se não tiver escrito, não tem uma obrigação. Exatamente. Se não tiver escrito que você não tem que destinar um reboque ou meio do carro quando tem algum problema vir até a loja, você não tem essa obrigação. É como você alguém vai pegar você quebrou o seu telefone, tá na garantia. Vai alguém lá da Apple na sua casa buscar ele? Não vai. Não vai. Você precisa levar o seu... essa é uma das características que o Código de Defesa do Consumidor não pensou, né? De quem é a responsabilidade de retornar o produto, né? Então isso ficou a encargo do mercado. Sim. Né? Então não existe uma obrigatoriedade... Por conta do lojista. Não existe. E aí, a gente já conversou isso, quando o Código do Consumidor não versa, é o que você falou. Vamos buscar em outra fonte, igual o que você falou, não versa sobre produtos usados. Exato. E assim, você falou, é um mercado, é o segundo maior mercado estimado pelo PIB brasileiro. E se a gente for pensar, não tem outro produto usado que tenha essa abrangência. Não tem. Não tem. Os outros produtos usados, todos eles, não têm valor de mercado. Não tem, porque se eu disser... E não tem um mercado. Não tem um mercado em volta dele. É um mercado consolidado. Igual esse não existe. Porque se eu disser assim, me indique uma rede de lojas de fogões usados. Não existe. Geladeiras usadas. Até de celulares usados. E celular é um produto muito usado. Celular é o único depois de carro. Eu acho que é o único. Que ainda tem um Mas eu mesmo ainda não conheço.
Mas, assim, Eu não tenho conhecimento. Não tem a amplitude do mercado de automóvel. Não movimenta uma economia Exato. como o mercado de automóvel movimenta, mas ainda tem alguma coisa, algum mercado, mas infinitamente Menor do que o de do que veículos. o de veículo. Porque o mercado de veículos usados, ele movimenta muito a economia em questão de bancos, de peças, de serviços. É só a gente ver o que a gente estava falando hoje. O mercado de usados é 5 vezes maior, vendeu 5 vezes mais carros usados esse ano do que o zero. Exato. E ainda assim, o mercado de veículos novos, ele é mais unido, né? E tem mais prestígio do que o nosso. E eu não entendo isso. Não. Porque como algo 5 vezes maior do que outro, parece menor. Sim. Né? E é a questão do associativismo, né? Eles são fortes e tem tem as marcas por trás, Tem, a sim. indústria. Mas a gente é muito mais importante para a indústria Exato. do que eles. Porque não se vende carro novo sem comprar Sem um carro compra usado. Não se vende. É, A gente é muito mais importante para a indústria do zero do que os concessionários. com certeza. Assim, só para vocês entenderem, esses 5 vezes mais, a gente está falando de 17 milhões de veículos. Que de veículos usados vendidos esse ano. E cada ano é sempre um pouco maior. É sempre um pouco maior. E a expectativa é chegar a 20 milhões. E é fato que vai chegar. Não esse ano, mas a gente Em está breve. caminhando em breve. Muito em breve. Para esse lugar. E assim, voltando a falar um pouco de uma dica usual para o lojista, a gente já falou sobre isso, mas vamos falar de uma coisa de uma maneira mais clara, né? Que você falou o que o lojista tem que fazer, mas quais são os erros mais comuns que os lojistas fazem que podem levar ele a perder causas simples? Isso é bom, hein, Lenine? Uma das principais coisas é ter um contrato mal elaborado, ou ter os documentos de venda mal elaborados. É um contrato assim de talão, genérico, com meia página. E não é o tamanho que vai determinar o sucesso de um contrato, mas a qualidade ali de boas cláusulas. Por exemplo, dizendo a extensão da garantia, né? Como se deve proceder o pós-venda, a quem o consumidor deve procurar. Um certificado de garantia separado do contrato, né? O checklist de entrega, que é muito importante. Lembrando que o direito de informação é sempre o mais importante no trabalho do lojista de seminovos. Bom, outra questão é talvez usar o WhatsApp no pós-venda. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa para se vender. Ele é rápido, prático, moderno, mas no pós-venda eu ainda prefiro o e-mail. Eu acredito que o e-mail ele formaliza. Né? O consumidor hoje, quando ele vai para dentro de uma concessionária, ele não começa um pós-venda para o WhatsApp. E a gente tem que se nivelar por cima, né? Porque o e-mail ele traz formalidade para negociação de pós-venda. Ele centraliza a informação numa só mensagem. Um e-mail corporativo. Por exemplo, vou falar o da LM Automóveis. vendas@lmautomóveis.com.br ou garantia@lmautomóveis.com.br ou pós-venda seja o que for, mas que seja que não seja um e-mail Gmail. Exato. Tem que profissionalizar esse e-mail. Ele pode ser saque@LM Automóveis ou o nome da loja mas quando você tem um e-mail genérico, o genérico ele descredibiliza um pouco o seu trabalho, inclusive de frente para um juiz num possível processo também. Exato. Tudo transmite ou comunica alguma importância ou comunica a sofisticação da sua loja, né? E o e-mail, ele organiza o pós-venda, porque é uma mensagem embaixo do outro. Olha, outra coisa, Lenine. Suponhamos que você tenha um vendedor na loja e ele está fazendo um pós-venda no WhatsApp pessoal dele. E esse vendedor vai embora e tinha informações importantíssimas ali de um carro que virou processo. E ele não fala mais com você. Como que você vai conseguir documentos para se defender no processo? Não vai. Não vai. E aí o e-mail tá na mão do gerente de pós-venda da loja. E é o WhatsApp pessoal. Exato. Dele.
Não tem a logo da loja, não tem as coisas da loja. Ele não tem uma personalização, né? Eu acho que isso é importante. E uma coisa que eu faço na loja que parece bobo, mas é o que eu falei, cada detalhe é importante. Eu peço pro meu cliente até que levou o documento original, a chave reserva. Perfeito. Eu tiro uma cópia do documento do carro e falo assim, ó. Aí peço para ele botar com a letra dele, data, retirei o original na data tal e assino. Perfeito. Isso é comprovar que você entregou documentação. Porque quantos clientes chegam lá na loja e falam que não levaram o documento? E você tem prova de que ele levou. Que tem prova que ele levou. Tem cliente que chega lá na loja que fala assim, são leigos. Eu não. Agora o recibo não é mais o verdinho, mas quando o recibo era aquele documento verde, Sim. ele fala, mas eu não recebi o recibo. Eu falei, recebeu sim. Quando você transferiu o carro pro seu nome, ele vem todo junto. Ele vem colado o documento do carro e do lado aqui pra você destacar o recibo. Uhum. E a pessoa disse que não recebeu. Diz que não recebeu. Só que eu também tomo os cuidados que todas as minhas transferências eu faço com despachante. Então tudo isso já é uma... Já ajuda. Já ajuda. E às vezes o consumidor nem faz por maldade. Não, simplesmente não prestou atenção, esqueceu, não e aí sabia. Ele acha realmente que você não deu. Só que se você não comprovar que fez, pode ser que isso saia caro. Sim. Cliente que fala que eu não transfiro o carro porque a culpa foi minha. Meu Deus. E aí você vê lá que o processo está todo pronto, que você ligou para ele, quando ligou ele não atendeu, mandou um e-mail e ele não veio à loja. E muito lojista vai acabar ficando chateado com isso, falar assim, bom, eu tenho que provar que eu sou inocente o tempo inteiro. Tem. Esse faz parte do jogo. É o risco do negócio. Se calça que a gente de escolheu. tudo. Exato. O risco é de quem se estabelece. Exato. O risco é de quem se estabelece. Quem abre um negócio, ele que assumiu o risco. Assumiu o risco. Você não pode ter risco, você não pode botar para o consumidor, como não pode botar para o colaborador. Não, não pode. O risco é de quem se estabelece. Tem um ditado que não vem ao caso eu falar aqui, que é um pouco de baixo calão, mas quando em off eu vou falar que meu pai que fala isso. Combinado. E assim, entrando nessa continuidade do que pode e do que não pode. Até onde a responsabilidade sobre os defeitos, sobre a garantia, é do lojista? Ótimo, Lenine. Essa pergunta ela é maravilhosa. Então, como eu havia falado, existe ali o limite do comercial com o jurídico. Sim. Então, eu não quero jamais... Não, vamos falar do ponto de vista jurídico. Tá, então a ideia não é colocar o lojista contra o consumidor. Pelo contrário. Quem vai decidir é o lojista. Você só vai mostrar para ele o que ele pode fazer. Exatamente. Então, eu vejo assim, hoje a jurisprudência ela entende que se você informar direitinho no contrato, se isso estiver presente no contrato, a garantia ela pode ser limitada a motor e câmbio. Por quê? Porque o motor e câmbio é a única parte, são as únicas partes do veículo que o consumidor ele não tem a possibilidade de testar. Ele não vai entrar com uma mala de ferramentas dentro da sua oficina, da sua loja, e vai abrir motor e câmbio para testar com paquímetro, a bieleta, enfim, as partes sensíveis do motor. Todas as outras partes do veículo, o consumidor pode avaliar. Ele pode ver a lataria, ele pode pedir para ver o laudo cautelar, ele deveria olhar o laudo cautelar detalhe por detalhe. Ele pode pedir para fazer um dele. Exato, ele pode levar para fazer o dele. E lembrando, ele está comprando um carro usado. Inclusive, eu aconselho a qualquer cliente que tiver um ponto de dúvida, peça para fazer um laudo cautelar seu. Se o lojista já se negar, você já nem compra. Exatamente. Porque já é um indício Isso de que tem problema. É um problema. Exato. Bom, o que mais? O consumidor, ele pode fazer o test drive, pode não, ele deve fazer um test drive. E você deve forçar. Exato. Pega o consumidor e fala, senta aqui, vamos fazer dar uma volta ao entorno da loja. Não aconselho a entregar um carro sem fazer. Perfeito. Porque ali ele vai poder testar suspensão, câmbio, motor, ele vai poder perceber se tem algum barulho. Ele pode ligar ar-condicionado, seta, limpador de para-brisa. Ele pode experimentar diversos sistemas do veículo. O som, multimídia. Ele tem que mexer no carro. E o vendedor também, antes de vender, eu aconselho que ele conheça o carro. Sim. Né? Que ele dê uma olhada, que ele entre antes de vender. Porque aí ele vai saber também a qualidade do produto que ele está entregando. E eu aconselho também para os vendedores, eu sempre falo isso, que o cliente vai chegar na loja, antes dele chegar,
que você veja o carro, ajeita o banco, vê se o som tá numa altura agradável, se a estação da rádio que vai tocar é uma estação decente, quanto que é a temperatura, deixa o carro pronto para o seu cliente se sentir à vontade. Nossa, isso é fabuloso, porque você acaba conquistando o cliente por sinais que ele nem Mas e é subliminares. tão simples. É simples. De fazer repente isso. ali utilizar uma fragrância da Às loja. vezes você está fazendo nada. É, E aí você perde ali, investe 10 minutos para preparar o carro. Para quando ele chegar, tiver tudo perfeito. Porque se o cliente chegar na loja, virar o carro e o carro não pegar, pronto. pronto, acabou, perdeu a venda. Perde a graça. Isso Perde o aconte- encanto, E é né? possível que aconteça, porque Sim. pode uma bateria riar, você tem que se antecipar o problema. Exatamente. E falar depois que a bateria tá ruim, que você vai botar uma nova, Já não é mais não a é a mesma mesma coisa. coisa. É. E assim, falando dessa coisa dos defeitos, e um carro seminovo, que os clientes estão com muito essa palavra na ponta da língua, vício oculto, Ah, isso existe? olha, assim, para justiça ele existe, né? Então, por quê? Porque ele é baseado em produtos novos, né? Mas, no meu entender, o vício ele é uma falha na fabricação. Existe fábrica de carro usado, Não. Lenine? Eu nunca vi uma fábrica de carro usado. Embora eu passe em frente de um monte de lojas que vendam carros usados, não existe fábrica de carro usado. Então, assim, estudando bastante o direito do consumidor com o professor Risato Nunes, né, nos livros do professor Risato Nunes, que é uma sumidade em direito do consumidor, ele explica que o vício ali é uma falha na fabricação, né, no processo da linha de montagem do produto, que não consegue assegurar 100% na qualidade dos produtos. E é aí que surge a garantia. O consumidor que recebe um produto viciado, que sofreu uma falha na fabricação, ele tem ali o direito de trocar esse produto ou pegar o dinheiro dele de volta. Agora, Ou reparar, ou reparar dentro se for possível. se for possível. Agora, como não existe fábrica de produto usado, no meu ver, não existiria vício de produto usado. Mas o consumidor ele não pode ficar sem amparo. Sim. Então, essa é mais uma prova de que o Código de Defesa do Consumidor ele não regula ou não regulamenta o consumo de produto usado. Porque se existisse fábrica de produto usado, o produto usado ele deveria ter garantia. E a garantia é sobre falha de fabricação. Só que, no meu ponto de vista, o produto usado ele tem que ser adequado para o consumo. E a jurisprudência nacional já entende isso. Só que não existe clareza sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito delicado. Quando a gente fala de defesa do consumidor, pouca gente tem coragem de colocar a mão nesse vespeiro. Só que a gente não quer reduzir o direito do consumidor. Nós só queremos trazer clareza. Se um veículo é novo, ele vai estar sob a égide da garantia. Se o veículo é usado, ele tem que estar adequado ao consumo, porque é um veículo que ele deve andar, ele tem que ir para frente, para trás, o motor tem que funcionar, todo o resto ele vai ter que olhar, o consumidor ele vai ter que avaliar, é o direito, é o dever, no caso, de diligência. O consumidor ele tem que avaliar esse veículo na lataria, no estofado, tudo que não é motor e câmbio. E esse veículo se movimentando, né? Está andando, você bate a chave, funcionou, então ele está adequado para o consumo. Todo o resto ele já olhou, já observou e já concordou. Por isso que o veículo é vendido no estado. Sim. E a gente não está falando que mas o cliente agora não vai ter mais garantia. Não, só mudou o termo. Ele vai continuar sendo assistido. Exato. E ele vai continuar sendo atendido, mas caso seja um problema que impeça o uso do mesmo bem. Que torne o veículo inadequado para o consumo. Inadequado para o uso. Exato. Assim, isso é uma forma de entender o problema que eu venho trazendo. O judiciário, com certeza, vai levar muito tempo ainda para absorver esse sistema. Mas a gente está começando. Exato. Estamos começando para trazer clareza, né? Então, ou seja, não é amanhã que isso vai mudar, mas que a partir de agora a gente entenda que o veículo ou qualquer produto usado que vendamos, ele tem que estar adequado para o consumo. Se eu vendo uma caneta usada, qual que é a adequação dela? Que ela escreva.
Se eu vendo um lápis usado, qual que é a adequação dele? Que ele escreva. E assim para qualquer produto usado. Sim. Não é? Que ele atenda a finalidade dele. Perfeito. E assim, eu vou entrar aqui até numa seara que a gente fala de direito, fala de lei, mas que aí não é exatamente do Código de Defesa do Consumidor. E aí vou até sair um pouco do nosso cronograma, que foi uma coisa que veio na minha cabeça e eu acho que é relevante a gente falar, porque a gente fala de associativismo, a gente fala de Alverge, que é a instituição que eu represento, a gente fala de Alvesp e Sindiato, que é a associação, as organizações que o senhor representa. O que você acha do ICMS para produto usado? Olha, a parte de tributos não é bem a minha área. Sim, né? mas se a gente entende que é um produto zero, que incidiu um imposto, um ICMS, que é um imposto referente à fabricação, Certo. que quando zero ele já pagou uma vez. Toda vez que você vender ele usado, você vai ter que pagar a gente tem que pagar de novo. Exatamente. Eu acho. Existe sim essa discussão de que produto usado não deveria pagar ICMS. Eu, particularmente, sou um adepto de que realmente isso não deveria ocorrer, né? Mas com certeza esse é um assunto para especialistas. Por exemplo, o Dr. Daniel Poço seria uma pessoa. Vamos já marcar uma live pra gente falar disso com ele. Vai ser um prazer. Mas assim, eu entendo o seguinte: um carro, um veículo, que é o que a gente está falando que é o nosso objeto. Ele foi comprado zero por 100 mil. Foi vendido daqui a um ano por 70. Ele teve uma depreciação. Eu acho que deveria, hipoteticamente falando, numa surrealidade, se aquele veículo foi 100 mil, zero, e vendeu ele usado por 110, eu acho que deveria até pagar o ICMS sobre os 10 mil. Perfeito. Perfeito. Porque é um Faz excedente, todo sentido. é um excedente do que não foi tributado. Exato. Agora, ele teve uma desvalorização. Você vai pagar de novo? E não tem crédito, né? Não. Você não vai ter um crédito porque você está comprando do particular. Não é? Na maioria dos casos, sim. A gente compra no particular. O nosso mercado tem uma alíquota um pouco diferente que ajuda, mas não deveria. Deveria ser zero. Concordo, deveria ser zero. Exatamente. Porque não tem outro produto usado, de novo, porque não tem mercado de outro produto usado. E que movimente Tanto a economia. E aí o governo não fica de olho. Mas, É bem por aí mesmo. Porque ele vai. Não é um mercado que gere tanto dinheiro para ele. Mas assim, e a gente está falando agora do direito em si. A gente já falou um pouco isso, acho que tudo que a gente vem falando leva a esse caminho, mas de novo vou fazer a pergunta de maneira mais objetiva. E quais são o que o lojista deve fazer para evitar processos judiciais? Bom, vamos lá. Processo é uma coisa que não tem uma... Não tem, sim, porque é da vantagem do cliente. Exato. Qualquer pessoa pode te processar. Mas a gente sabe que tem práticas que ajudam a evitar. Exatamente. Por exemplo, por que o consumidor ele vai processar uma loja? Quando ele se sente lesado. Eu sempre digo assim, a ideia é ajustar, aí entra a parte comercial também, é ajustar a expectativa do consumidor. Porque se o consumidor, você trabalha com ele ali no momento da venda e vê que ele tem uma renda que não é compatível com o carro que ele está querendo comprar, o pós-venda vai ser inevitável. Porque se ele comprar um carro acima da expectativa dele, ou melhor, acima do poder aquisitivo dele, o primeiro problema que aparecer nesse veículo, ele vai voltar no pós-venda, pedindo o reparo de itens muito simples, às vezes, que não sejam motor e câmbio. Por exemplo, se ele tem verba para comprar um veículo X de 50, 60, 70 mil e ele acaba comprando um veículo de 100 mil, um veículo usado está sempre muito próximo de ter um pequeno problema. Então, isso pode ser um dos motivos de iniciar um processo judicial. Outra coisa talvez seja a falta de informação. É o que a gente vem batendo. A gente sempre acaba voltando na questão da informação. É porque ela é o vórtice, ela é o centro do trabalho do lojista de veículos seminovos. Se você prestar a informação direitinho, o consumidor ele vai ajustar a expectativa com a realidade. Então, quando o consumidor ele está com a expectativa lá em cima e a realidade dele está aqui embaixo, esse gap aqui, essa diferença, ela pode levar facilmente à existência de um processo. E esse processo ele não vai vir de uma vez, na maior parte das vezes. Ele vai ser avisado, né?
Então ele vai primeiro fazer uma reclamação para o vendedor, para o pós-venda, no Reclame Aqui, no Google, Procon. aí vai subindo para o Procon e até chegar no processo judicial. Então, o consumidor ele vai dar sinais de E insatisfação. tem como você resolver antes. Tem como resolver antes. E aí, nesse meio tempo, o lojista ele vai decidir se trata realmente de um caso para resolver no pós-venda, a tal história do pagar para não ter dor de Sim. cabeça, né? E isso, querendo ou não, está inserido ali na planilha do pós-venda. Agora, lembrando, quando o lojista achar que o consumidor passou dos limites, agora ele sabe onde procurar informação, né? Porque, como diz o nosso querido amigo Alcides, ter para quem ligar vale 1 milhão. E saber como conduzir um pós-venda que está ali para virar um processo ou que já virou um processo. Sim, é de suma importância. E realmente a gente tem vivido um momento que os clientes têm se, em alguns casos, se excedido, mas tem que ser muito bem ponderado e de certa maneira, quando você faz essa coisa muito bem amarrada, com muita clareza, que você é totalmente transparente com o cliente, ele se sente até um pouco constrangido Com certeza. em propor uma reclamação ou fazer uma ação judicial, porque você foi claro e honesto com ele. Lenine, eu tenho visto que alguns clientes, ou lojistas no caso, por falta de clareza, de saber o que fazer com o consumidor, acabam perdendo a paciência com o consumidor e acabam, procura os seus direitos, mas com um tom agressivo, né, de desdém, de deboche. Isso não é legal, não é bacana você tratar assim o consumidor. Por isso que eu sempre falo do e-mail. Falo, você não está mais conseguindo lidar, pede para ele mandar um E e-mail. no e-mail você tira a emoção. Tira emoção, você consegue sentar com calma para analisar, você consegue pedir ajuda do jurídico para analisar aquele pedido, porque ali naquele pedido vai ter o desabafo e não vai ter um grito de um áudio no WhatsApp. De uma ligação destemperada. Exatamente. Então, esse é um motivo para não começar um processo. Não perca a paciência com o consumidor. Use a técnica correta. E não fale aquilo que você não queria escutar. Eu já escutei umas coisas, por exemplo, você vai entrar na justiça? Pode entrar, meu patrão é milionário. Você tem um advogado, ele tem 10. Desnecessário esse tipo de argumento. Não Sim, parece briga de criança. Exato. E assim, só provoca cada vez mais a Você fúria tem um do pirulito, consumidor. eu tenho 10. Nossa, É infantil. é infantil, é infantil. E provoca mais ira. Sim. E o consumidor. E lembrando, isso não termina só num processo. Não. Porque hoje a loja depende da reputação na internet. E se ele for para o Reclame Aqui, ele tem o direito de reclamar. Desde que ele não abuse, que ele não cometa um crime reclamando, como uma calúnia, uma difamação, imputando um crime à loja, ele pode reclamar. Pode. E é o direito dele. Que cabe a ele. E ele vai pro Google. Como é o direito de pleitear na justiça. Com certeza. É um direito. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Mas é o direito. E às vezes você vê uns lojistas revoltados. Meu cliente botou na justiça. É um direito que cabe a ele. Exato. E assim, isso faz parte do risco do negócio. Vou ser bem honesto. Se você fizer tudo direitinho, vai ter um ou outro que vai entrar, porque a gente sabe que tem cliente mal intencionado. Mas minimiza muito. Muito. Minimiza. Minimiza muito mesmo. Porque a pessoa de bem, ela se sente constrangida. Se você agiu de maneira decente... Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa ela vai se sentir... O mal intencionado não. É. O mal intencionado ele não se Mas ele vai constrange. usar isso contra você. Se ele tiver mal intencionado, a partir do momento que você der para ele vamos dizer assim, no popular, uma brecha, ele vai pegar isso para usar contra você. Vai. Então, mantenha calma, mantenha serenidade por você, né? Porque você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa honesta e está fazendo o seu trabalho. E mantendo essa calma, você consegue conduzir a situação de forma a apaziguar a situação. Racional para apaziguar, para não levar para um lado pessoal e criar um problema maior do que já existe. Porque pode ver, Lenine, os ataques que o consumidor faz no Reclame Aqui, ele não é nem reclamação, ele já tem tom de vingança. Sim. É para realmente
aconteceu alguma coisa. Ele tá com um sentimento ou de raiva, ou de ódio, Exato. ou de ira, ou de desapontamento num nível extremo, porque ele não foi devidamente escutado. Às vezes é um não com educação. Perfeito. Você tem que ouvir o consumidor para ele se esvaziar do sentimento e trazer ele, falar, bom, agora vamos lidar com o seu problema. Porque primeiro ele vai trazer emoção. Sim. Ele vai vir para negociação com muita emoção, porque ele estava comprando o sonho dele. E olha que você vê que tudo isso está envolvido com o Sim. jurídico. Ele traz a emoção dele, porque às vezes nós temos as nossas audiências de conciliação, e aí a gente deixa o consumidor falar. Olha, vamos esvaziar. Eu fico pensando, né? Deixa ele esvaziar. Aí ele fala. A hora que você percebe que a pessoa fez assim, ó. Aí você começa. Que ela abaixou o ombro, eu falo, ótimo, legal. Agora vamos tentar aqui, ó. Nós não viemos para brigar, viemos para tentar resolver o problema. Vamos tentar chegar no meio termo. E aí a gente começa uma conversa. Assim, eu tenho alguns exemplos já na loja. Da maneira que você fala. Por exemplo, eu vendi agora, recentemente, um Versa para um cliente. E ele me pediu uma coisa para fazer no carro, era um Versa 2017. E aí eu fui perguntar se era possível, porque era uma coisa que estava acima do meu conhecimento, eu não sabia se era possível. Era uma sujeira por dentro do farol. Aí a pessoa falou, olha, possível mas você vai ter que abrir o farol, tirar a vedação original, limpar e vedar de novo. Pode ser que essa vedação não fique boa. Aí você, quando leva isso pro cliente, olha, eu faço, mas pode ser que quando tirar a vedação original e botar uma outra vedação nesse farol desse carro, que já é um carro 2017, antigo, que a vedação fique comprometida e que entre água no farol. O que você prefere? Não, Lenine. Então deixa do jeito que tá. Perfeito, ele fez a escolha dele. E se escolher se alterar, registra no papel ali, pega a assinatura dele, porque ele assumiu o risco, né? Sim, e não é um caso de eu botar um farol novo num carro. Exato. Era uma sujeira por dentro. Não é um vício. Não. Ele tá vendo, ele tá vendo. Ele observou a questão. E ele me pediu para fazer e eu retornei falando que eu tinha duas opções. Ou faz com risco ou não faz e mantém a originalidade. Ele escolheu. Perfeito. Mas o jeito que você fala. Exato. É a maneira que você coloca pro cliente. E aí, assim, a gente falou um pouco disso aqui, mas eu também vou voltar porque eu acho que é educativo. E o que não pode faltar num contrato de compra e venda ou numa garantia, na documentação, na hora de entregar um carro vendido? Bom, vamos lá. Para proteger o lojista. Para aumentar a segurança jurídica do lojista. Sim. Bom, no meu ponto de vista, não pode... Olha, a inteligência artificial falando com a gente. Ela já está interagindo aqui, ó. O que não pode faltar? O KM do veículo. O odômetro. Porque a partir dali você consegue... Obrigado. A partir dali você consegue controlar o limite de quilômetros na garantia. Sim. Então, essa é uma informação importante. Obrigado, Lenin. Nada. Outra coisa. Limitar a garantia em 3.000 quilômetros, realmente, isso não está no Código de Defesa do Consumidor. Mas a jurisprudência tem aceito isso, desde que ele esteja bem informado no contrato. Então, para mim, mesmo que você não pratique, eu colocaria no contrato. Porque, por via das dúvidas, se em algum caso isso for necessário para te proteger, para usar como uma defesa, ele já está lá, já está informado. Tudo bem, se você não se importar em fazer reparos depois dessa limitação, respeitando lá os 90 dias, tá tudo bem. Mas eu colocaria essa informação no contrato também. Entendi. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, do advento dos carros por aplicativo, dos motores por aplicativo, que eles têm rodado muito mais e de uma maneira, maior proteção. Numa maneira que desgasta muito. O bem. Exato. Porque o motorista de aplicativo tem que entender uma coisa. Todo o processo que eu pego de um motorista de aplicativo contra a loja de veículos seminovos, eles apelam para a seguinte informação: eu trabalho com o veículo, eu não posso ficar sem o veículo, mas ele já rodou 15.000 quilômetros em 30 dias. Então, os 3.000 quilômetros, ele é um equivalente dos 90 dias, né, em questão em KM pelo tempo.
E o motorista de aplicativo, ele faz uso intenso e ele não tem privilégios sobre uma senhora de 80 anos que compra o veículo por amor e que guardou na garagem dela. Não Ela não tem. tem nenhum privilégio. O motorista de aplicativo não tem nenhum privilégio. Senhores motoristas de aplicativo, não me odeiem. É a lei. Não é possível que o senhor utilize o veículo para trabalhar, rodando intensamente com o veículo, e depois busque o reparo de itens de desgaste natural às custas do lojista de veículos seminovos. Isso não é justo, não é legal e não é justo. O certo é o certo. Por exemplo, acontece muito com o motorista de aplicativo. As pessoas costumam falar assim: ah, instalou o gás, perde a garantia. É mais ou menos, perde a garantia se o problema for de decorrência Daquele sistema. daquela instalação daquele gás. Se não for, não. Vão ter casos que sim, vão ter casos que não. Tem que analisar caso a caso. Assim, voltando é a justiça, o que você falou, é justo. É justo. Se um cliente meu instalar um gás e o problema que deu no carro dentro da garantia não for de decorrência do gás, eu vou resolver. Agora, se der um problema na injeção eletrônica por causa do gás, eu não vou resolver. É o justo. É o justo. Assim, uma dúvida, isso é uma dúvida que eu tenho. Porque a legislação brasileira diz que se o veículo for para uso... O veículo não, o bem, né, no caso, for para uso profissional, ele não está regido pelo CDC. Muita gente tem essa dúvida. Por Mas exemplo, eu, enquanto pessoa jurídica, certo. se eu comprar um aspirador de pó, que para minha atividade lá, para limpar carro, eu tô amparado pelo CDC? Eu entendo que sim. Porque ele não é produto fim. O consumidor, a gente tem que entender bem o conceito de consumidor. O consumidor é o usuário final. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu compro um carro para usar na empresa, eu sou o usuário final. Então, na minha empresa, eu compro café, por exemplo, para servir para os meus convidados. Eu sou o usuário final do café. Agora, se eu tenho um entreposto de café, eu tenho um CNPJ e eu compro café para embalar e revender, então eu não estou consumindo café. Então, se eu estou consumindo, por exemplo, a pessoa comprou um carro para trabalhar como Uber, ela é consumidora. Ela está trabalhando com veículo. Não é atividade empresarial, comercial, não. Ele comprou como consumidor final. E se compra para alugar? Para alugar? Isso já começa a abrir uma discussão. Agora, porque ele eu tenho clientes meus que compraram 4 carros comigo para alugar para Uber. Não é ele que dirige. Já começamos a ter motivos para discutir. Agora precisamos ver ali a questão de como comprovar isso. Sim. Né? Se ele já não é usuário final, então ele pode ter uma empresa de fato, uma locadora de fato. Então dá pra gente já começar... Mesmo que não tenha de direito, mesmo que não esteja legalizado. Mesmo que não esteja legalizado com o CNPJ aberto ali, pode ser que ele esteja divulgando isso no Instagram, no LinkedIn. Então essas informações, precisa realizar uma investigação e demonstrar, olha, ele possui uma locadora de fato. No meu caso foi ele que falou, ele comprou os 4 carros no mesmo dia. Já é mais um indicativo. Um fator. E é só você buscar o cadastro na Uber que não está no nome dele. Perfeito. Está no nome de um terceiro. Exatamente. Bom, mas aí vai depender para cada tipo de, discutível. De discussão. Exatamente. Mas é factível. É factível. Já o carro para Uber para a pessoa mesmo... Você percebe ali. O que acontece às vezes a mãe financia o carro para o filho trabalhar. E tá tudo bem. Não, e aí é o que você falou, é o jeito que ele entende. A mãe financiou pro filho, acaba sendo consumo do mesmo jeito. Exatamente. Que ele tá no fim. Ele tá no fim. Então, às vezes a mãe, a maior parte das informações ali vão aparecer do WhatsApp do filho, que não tá no contrato, sim, mas a mãe vai entrar com o processo contra a loja. E eu tenho visto no judiciário que eles entendem que realmente ela pode reclamar, mas são detalhes, né? Cada caso ali é um caso concreto. Né? A gente tem que analisar como a gente estava falando, direito não é matemática. Exato. Cada caso tem um caso concreto. E vai de acordo com o processo e de como quem está julgando. Assim, não tem muito a ver com isso, mas é uma coisa que eu costumo falar. Tem um braço do direito, então, que ele é completamente subjetivo e ele nem precisa estar baseado na lei. Que é o costume. Não, digo casos concretos, por exemplo, se a gente pegar Tribunal do Júri,
é totalmente criminal, Tribunal do Júri, crimes Certo. contra a vida, Aham. é totalmente baseado nos costumes. Nos costumes. O jurado não tem obrigação, os jurados não têm obrigação nenhuma de absolver ou condenar com base em lei nenhuma. Não, é só sobre a sua sobre a subjetividade. Eu acho isso sensacional. É, porque querendo ou não, o direito ele tá muito relacionado com a comunidade, Sim. né? É que o direito civil, o direito do consumidor até é um braço disso, ele é um pouco mais matemático, né? Um pouco mais. No entanto, se eu não me engano, Clarice Lispector dizia que direito penal é poesia e direito civil é engenharia, alguma coisa assim. Eu ouvi isso em algum Porque momento. o direito penal, e ainda mais nessa parte, quando são jurados do povo, ele vai julgar, condenar, absolver sob a ótica dele, a emoção dele. Exatamente. E o juiz, conceito dele. caso condene, o juiz só pode dosar a pena, e mais nada. Exato, exatamente. Agora, no nosso caso, é diferente. Quanto mais a gente provar, mais chance de sucesso a gente tem. Por isso que quanto mais documento você tiver produzido durante a venda, durante a negociação, melhor. Porque documenta assim, tudo. Se o juiz de primeiro grau ele não entender, mesmo que você tenha um bom advogado que entenda de direito veicular, que faça bem a sua defesa, e o juiz entender que você não tem aquele direito, que o direito não te socorre, você ainda tem a segunda instância. E na segunda instância, aquelas provas também vão valer para defender o seu direito. Sim. Então, ajuda o advogado a te ajudar. Crie já antecipadamente as provas. Por que eu falo isso, Lenine? Sim. Você vende 10, 20, 30 carros no mês. Imagina se você perder um processo onde você vai ter que pagar danos morais, lucros cessantes, recomprar um carro. Olha o tamanho da dor de cabeça e da quantidade de dinheiro que você vai gastar. Quanto que isso pode atrapalhar a sua operação? Às vezes é o teu mês. É o teu mês. E esse mês vai atrapalhar o próximo. Às vezes uma ação perde o resultado do mês. Exato. Então trabalhe com todas, como se todas fossem virar um processo. Com muito carinho, aguardando os documentos, coletando as assinaturas, porque você não sabe qual delas pode te dar problema. Ainda assim, você pode não ter sucesso, mas você está se respaldando. Você está aumentando muito a sua probabilidade de vitória. Sim. Você tendo essa disciplina, esse capricho na sua loja, você aumenta demais a sua possibilidade de vitória. Eu vou mais longe. Você elimina, como a gente falou antes, até a chance de diminuir as pessoas que vão adentrar com a ação. Exatamente. Porque elas sabem que a chance é menor. Se pegar um advogado decente, então assim, que não vai enganar o cliente, ele vai falar, olha, o teu direito aqui é pouco. É pouco. E se for uma pessoa de má fé, fala, não vou gastar tempo com uma pessoa que está se protegendo muito, não é mesmo? Direito pouco. Agora, o cara, a pessoa chega na sua loja e vê lá um contrato de meia página, que não fala nada, que nem tá baseado no Código de Defesa do Consumidor. E uma aí garantia mal feita, vai vir atrás de você. Com nada. O lobo atrás do cordeiro. Não fez um checklist, não fez um test drive. Ele vai procurar alguma forma de tirar dinheiro de você. Porque é a profissão dele. É a profissão. É profissão. Tem gente que vive disso. Tem gente que vai atrás disso. E tá tudo bem, você que não se respaldou. E quando não, uma oportunidade. Porque, perceba, um consumidor, para entrar no juizado especial, ele não paga custas. Nada. Ele não precisa de advogado. E se ele perder o processo, ele também não perde nada. Ué, é uma aventura, não é? Ele pode fazer isso e tá tudo bem. Não vai prejudicar em nada a vida dele. O risco dele é zero. É zero. É zero. Agora, para você, é 100%. Sim. Né? Se você não se defender, seu risco é 100%. Não, você já começa empatando um dinheiro para se defender. Porque vai precisar pagar o advogado. Você já começou gastando. Se você não tiver lá a sua assessoria, que te ajuda todo mês lá a resolver pós-venda, essas coisas, você já vai começar pagando advogado. E assim, a gente sabe que é um tema até meio polêmico, mas que tem tido um movimento aí de a rede social é terra de ninguém, né? E a televisão agora também tá um pouco assim. E aí, o que fazer? Eu sei que o cliente pode, eu sei que ele pode, que é um espaço livre para ele falar o que quiser. Mas o que fazer quando um cliente começar a usar a internet para difamar a sua loja e quando for mentira, né? Porque quando for verdade, não tem muito o que fazer. Olha, Lenine, excelente. Hoje eu vejo a internet
como o ponto nevrálgico da loja, de qualquer comércio, né? É onde se coloca muita energia para tentar manter o score da empresa lá no alto. Porque é o que você disse, a internet é terra de ninguém. Só que existem algumas limitações. Começa que reclamar é um direito. Então, o consumidor ele pode reclamar. Se você não atendeu bem ele pode falar, olha, não fui atendido muito bem naquela loja, não gostei de tal coisa. Mas tudo tem limite. O direito tem limite. O meu direito termina onde começa o seu. Então, se o consumidor, ele, por exemplo, difamar a loja no Google ou no Reclame Aqui, ou qualquer lugar que seja na internet, no Instagram, no Facebook, isso é um crime. Ele não pode fazer isso. Então, existe a possibilidade de você notificá-lo, talvez com uma notificação extrajudicial, e pedir que ele retire essa difamação. Contudo, por exemplo, a plataforma do Reclame Aqui, se houver uma calúnia, uma difamação, pode ser que ela própria já censure essa publicação, digamos assim. Exatamente. E prestar atenção se aquela pessoa que está reclamando é o seu cliente. Porque às vezes essa pessoa ela pode querer induzir outras pessoas a fazer reclamação na sua conta do Google e para poder diminuir o seu score. Bom, eu acredito que isso não seja justo, porque quem comprou o veículo, quem é consumidor, tem o direito de reclamar. Agora, se ela induzir outras pessoas a realizar que não tem relação com você, que nunca comprou nada com você, eu acredito que isso não seja justo. Não, porque não tem nenhuma experiência para falar sobre. E a finalidade disso é basicamente causar um prejuízo para a loja. É denegrir a imagem da loja ou difamar a imagem da loja, né? Então, se isso ocorrer, a ideia é tentar, nada é tão simples, é identificar a quem essas pessoas estão ligadas, o que eu acho que não deve ser muito difícil, porque por tempo até, né? Pela data da compra, você acessando a rede social, você vê que uma pessoa tem ligação com a outra, e aí você pode chegar à ideia ali de que aquela pessoa está induzindo outras pessoas a fazer a reclamação contra a sua loja. Se ela estiver fazendo isso também, orientamos que notifique e que busque informação e, se não surtir efeito, que notifique cada uma dessas pessoas que realizou a reclamação para dizer, olha, por que você está reclamando da minha loja se você não é minha cliente? Faz todo sentido. Não podemos ficar mansos também. O consumidor, ele realmente precisa de uma atenção, mas existe o limite do direito. Se ela está atacando a loja, isso não pode ser tolerado. Sim. E de maneira desonesta ou mentirosa, né? Exato. E assim, qual seria se você pudesse dar um conselho para o lojista evitar problemas jurídicos? 100% a gente sabe que é impossível, mas se tivesse um conselho para ele de tudo isso que a gente falou, qual seria? Bom, Lenine, não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas não vou ter como evitar. Lojista, adquira informação. Você precisa adquirir inteligência veicular. Inteligência jurídica veicular. E o que isso significa? No meu livro, eu trato sobre 3 artigos do CDC. 3 artigos só. O 6º, o 18 e o 26. Que tratam sobre direito de informação, o direito de reparo que o lojista tem ali e a consequência se ele não reparar, e garantia. 3 artigos que vão te tornar um ninja na venda e no pós-venda. Mas para isso você tem que dominar o tema. Você tem que entender profundamente. Não precisa entender o CDC inteiro. Isso aí você deixa para o advogado. Você não vai aprender a ponto de fazer uma defesa jurídica. Você vai aprender a parte na qual você vai usar na venda, na pré-venda, porque a oferta também faz parte do pós-venda. E se você ofertar errado, o proponente. Exato. Se você ofertar errado, isso pode te gerar um prejuízo. E assim, você, lojista, presta muita atenção no que o seu vendedor está falando. Porque não é só o que sai da sua boca que você que é o dono da loja, não. Qualquer colaborador seu que ele falar sob
a sua tutela, você vai ter que cumprir. Exatamente, pela responsabilidade objetiva. Ele está falando em nome da empresa, né? Então, assim, adquirir conhecimento jurídico, eu sei que o lojista, ele tem, hoje é uma empresa multifacetada, ele tem que entender de direito bancário, ele tem que entender de CRM, ele tem que entender de lead, ele tem que entender de tributário, relação RH, e aí vai. E inclusive agora de direito, porque todo mundo tem lá, é obrigado a ter o Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão. E todo cliente hoje sabe um pouquinho. Sabe um pouquinho. E se você souber nada, o pouquinho que ele sabe vai ser muito para ele te engolir. Já na frente do cliente, você perdeu a argumentação. Acabou. Ele vai falar, isso não tá no CDC. Pronto, acabou, você perdeu a argumentação. E a resposta tá aqui, ó. Aqui você tem pergunta. Esse livro, ele não foi escrito em forma jurídica para advogados. Ele foi escrito em linguagem simples para chegar na mão do seu vendedor, na mão do seu gerente de pós-venda, com perguntas e respostas que ele vai poder decorar para ter argumento na venda e no pós-venda. Sim. Não é? E saber o que dizer, para ter conteúdo para trabalhar. É isso que a gente falou, é para dar o atendimento ali para o cliente no básico. No básico. Sem perder o direito da loja e sem perder o respeito pelo consumidor. Para não gaguejar na hora do vamos ver. E para não falar coisa que não esteja na lei também. Exatamente. E para não aceitar coisas ditas que estejam fora da lei. Não aceitar o que está ditas que estão fora da lei. E se você fala uma coisa fora da lei, depois o cliente pesquisa, qualquer coisa que você falar depois que você mentiu, é mentira. Você já perde a credibilidade. Agora, se o consumidor perceber, ó, coloca esse livro aqui e do lado você coloca o Código de Defesa do Consumidor. Aí ele vai falar, nossa, mas você tem um código só voltado para a loja de veículos usados? Então essa loja é séria. Então ela sabe do que ela está falando. Assim, claro que com respeito, mas quando você fala uma coisa que é uma verdade dentro dali para o cliente, ele já vê que ele não está lidando com alguém que não tem o conhecimento. Você sabe o que é melhor que isso, Lenine? É quando você tem certeza do que você está falando, no seu olho, no seu olhar, você transmite segurança. Mesmo que seja para falar não para o consumidor, a sua energia é diferente. Sim. A sua postura é diferente. É igual que a gente conversou hoje. Eu falo, infelizmente acontece, eu falo isso para muitos clientes que vêm com o arrependimento dos 7 dias. Eu falo, não, isso não existe, porque você comprou dentro do estabelecimento comercial. 7 dias é para compra fora do estabelecimento comercial. Exato. E aí ele não tem mais argumento. Não tem. E se você mostrar o artigo no CDC para ele ainda... no meu que eu tenho lá na loja que você viu, esse artigo tá... sublinhado, tá... marca-texto. Com marca-texto ali. Que legal. Eu faço isso. Às vezes eu vou na loja dos meus clientes, eu chego lá, eu pego, me dá um marca-texto aí. Aí eu falo, você só precisa saber esses 3 artigos. Aí eu vou lá e sublinho os 3 artigos que ele precisa saber. E ponto pacífico. Assim, doutor Reinaldo, parece que a gente está aqui há pouco tempo, mas lá se vai um pouquinho mais de 1 hora, o nosso tempo está esgotando, então eu vou deixar você para fazer as considerações finais, te agradecer e dar um presente para você do LMcast. Nossa! E um pro doutor Daniel. Ele vai amar, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou apaixonado por esse tipo de copo. Sabe as coleções que a gente faz na vida? Eu tenho uma dessa. Então, eu adoro. Mais um para sua coleção, mesmo. Pro doutor Daniel. Nossa, eu não tenho como agradecer, o doutor Daniel vai amar muito também. E... eu só tenho a agradecer o convite. Faz tempo que eu tô prometendo vir aqui pro Rio de Janeiro. É primeira vez no Rio de Janeiro, hein, gente? Primeira vez. E eu amei. Essa cidade tem uma energia diferente, acolhedora. Gostei demais. E posso deixar um recado do Dr. Daniel? O que você quiser. O Dr. Daniel, ele é especialista em direito tributário. E ele tem trabalhado com a recuperação do IRPJ. Tem algumas empresas que são do lucro presumido. Eu não faço ideia, eu não trabalho com direito tributário, mas ele está trabalhando com a recuperação do IRPJ, que quem é do direito presumido lá, às vezes... Do lucro presumido, perdão. Ele está pagando mais imposto do que deveria. E existe uma forma ali, por meio de mandado de segurança, que ele pode reduzir até 75% nessa taxação. E olha só, eu vou deixar um recado para você. Não faça isso de maneira administrativa.
Porque se você fizer esse processo para reduzir os seus impostos de maneira administrativa, a qualquer momento você pode ser pego e ter que pagar o retroativo e começar a pagar e levar uma multa. Tem que ser feito sobre processo judicial. Lá Tem que na ter uma loja, liminar. Tem que eu ter uma tenho. liminar. É isso aí. Bom, e do mais eu só tenho a agradecer, Lenine, e dizer que foi muito agradável estar aqui com você. Eu não vi realmente o tempo passar. Nem eu. Foi uma muito conversa rápido. muito gostosa e espero que... E assim, eu acho que a gente trouxe conteúdo muito enriquecedor para quem é lojista, mas tem muito mais conteúdo que esse. Então eu aconselho que você compre o livro, mostra para eles aí, doutor Reinaldo, de novo o livro. Ó, tá aqui, ó, o Código de Defesa do Consumidor para lojas de veículos usados. Ele está disponível no link lá no site da Alvesp, www.alvesp.com.br, e também no meu Instagram, que é @dr_Reinaldo com Y, Vila Verde. Desculpa aí o arroba difícil, mas eu vou providenciar um arroba mais fácil. Mas se você me encontrar no Instagram, tem um link lá para comprar. E segue o doutor Reinaldo aí. E aí eu queria mandar um abraço também para meus amigos da Alvesp, meu amigo Marcelo, meu amigo Alcides, que fazem um trabalho brilhante. Pode deixar que eu vou levar o seu abraço para eles. E é isso aí. Você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Esse programa a gente faz com muito carinho para você. Tchau, até a próxima.